Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Psicologia na Prática. Um programa onde as inquietações do foro psicológico são abordadas por especialistas do comportamento humano numa perspectiva de refletir e partilhar o saber disponível sobre as suas diversas dimensões. Na edição de hoje, tem como tema central suicídio, em alusão ao mês de prevenção daquele flagelo ali comemorado a nível mundial. Nisso, converso com a terceira psicóloga Denise Lima, que a partir de São Vicente te traz algumas considerações sobre esse assunto em destaque. Na rúbrica Consultório Psicológico, eu te deixo alguns conselhos de forma bastante informal que não te acredita, mas pode ser aproveitado para pessoas. Além de responder uma pergunta à volta de suicídio, também não te falo um pouco sobre autoconhecimento. Igualmente, nessa edição, não tem habituais informações científicas que estão na base de intervenção psicológica, na rúbrica Referência às evidências. Nota ficha a edição de hoje com sugestões como contributo de psicologia na prática para estimular emissões positivas. De grosso modo, falamos do suicídio que resulta de uma crise complexa de emoções, podendo ter uma duração maior ou menor, variando de pessoa para pessoa. Não está necessariamente ligado a uma doença mental específica, mas sim a um momento crítico que pode ser superado. Embora existam doenças mentais muito ligadas ao suicídio, as pessoas correm menos risco de pôr em termo a vida quando aceitam ajuda. Para melhor falarmos sobre este assunto, a doutora Euridice Mascarenhas fala nesta edição com a doutora Denise Lima, a partir de São Vicente. É um prazer tê-los connosco. Cumprimentamos os nossos telespectadores. Conosco mais um programa, Conversa com. Temos o prazer de anunciar a presença da doutora Denise Lima, que vai nos rapidamente fazer um resumo do seu percurso profissional. Boa tarde, doutora Euridice. Boa tarde a todos os telespectadores. Portanto, sou Denise, sou licenciada em Psicologia do Desenvolvimento pela Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Coimbra, pós-graduada em Psicologia Clínica e da Saúde pela Unimindeli em parceria com a Universidade da Beira Interior. Iniciei a exercer a minha profissão no Centro de Saúde da Bela Vista e também na Associação das Pessoas de Condições Especiais de Cabo Verde, aqui em São Vicente, e continuo como psicóloga da Delegacia de Saúde, onde sou o ponto focal da saúde mental, e também venho exercendo voluntariamente ações com a Associação A Ponte há já alguns anos, a Associação de Promoção de Saúde Mental. Muito obrigada. E hoje, na nossa conversa, vamos falar de um tema muito atual, que é a prevenção do suicídio. E nesse particular, sabendo que o dia 10 de setembro, Dia Internacional da Prevenção do Suicídio, foi assinalado sob o lema Criando Esperanças através da Ação, o que pensa desse tema? Considera que falar dele durante todo o mês de setembro é pertinente ou tem uma outra opinião? Portanto, duas perguntas numa, né? Sim, com certeza, não é? Aliás, o dia 10 foi instituído pela OMS desde 2003, não é? Que delegou a sua comemoração à IASP, que é a Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, exatamente com esse intuito, não é? De chamar a atenção para a prevenção do suicídio. E o lema deste ano reflete esta necessidade de uma ação coletiva para lidar com essa questão urgente da saúde pública. E setembro não chega, tem de ser setembro e o ano todo, não é? Portanto, este movimento de Setembro Amarelo está a ser desenvolvido praticamente em todo o mundo e aqui em Cabo Verde também várias atividades já vêm sendo desenvolvidas, não é? Então, o objetivo é consciencializar sobre a prevenção do suicídio em todo o mundo. Portanto, é promover a colaboração entre partes interessadas para lidar com automutilação e suicídio por meio de ações preventivas, não é?
E é assim que podemos alcançar isso, através da capacitação de profissionais de saúde, de outros setores relevantes, passar mensagens positivas, informativas, voltadas para a população em geral e grupos de risco, como jovens, e facilitando a discussão aberta sobre saúde mental em casa, na escola, nos locais de trabalho. E aqueles que pensam ou são afetados pelo suicídio também são incentivados deste modo a compartilhar as suas histórias e procurar ajuda profissional. Certo. Olha, nós gostaríamos que partilhasse connosco quais são as principais causas desse fenómeno. Bom, normalmente são apresentadas principalmente tentativas prévias de suicídio. Estudos indicam que pessoas que já tenham cometido suicídio, uma tentativa antes, têm 5 a 6 vezes mais chances de vir a cometer o suicídio. E também as doenças mentais. As doenças mentais, falamos principalmente da depressão, dos transtornos bipolares, do uso abusivo do álcool, portanto, da dependência também de substâncias psicoativas, outros transtornos também de personalidade. Temos também alguns aspectos sociais, nomeadamente ser sexo masculino, são sempre homens que mais cometem suicídio, claro que temos mulheres com idade entre 15 e 30 anos e acima de 65 anos, solteiros, divorciados ou viúvos, pessoas em situação de isolamento social, situação de desemprego, que passaram por traumas de infância, como um abuso sexual, violência física, impulsividade, etc. Portanto, podemos apontar esses como os principais. Falamos das doenças mentais, referi-me à depressão, claro que não quer dizer que os familiares que tenham pessoas com doença mental vão ficar já preocupados, não, essa pessoa então vai, não é assim. É apenas um risco, quer dizer que temos de estar mais atentos nessas situações. Já agora que falou em risco, como avalia o risco de suicídio? Bom, normalmente podemos dizer que temos 3 níveis de risco. Temos um risco baixo, que é quando a pessoa simplesmente tem uma ideação suicida, e isso podemos dizer que acontece muitas vezes. Pessoas que têm essa ideia de pensar que assim poderiam resolver o problema, mas podemos dizer que, graças a Deus, não é? As pessoas sabem que com o tempo vão conseguindo lidar com as situações que se apresentam. Então, muitas vezes fica por aí nessa ideação. Depois, temos o nível moderado, que é quando a pessoa já tem um plano, né? Já planeia como fazer. E depois temos o risco alto, que é quando a pessoa realmente já faz uma tentativa e aí a intervenção já tem de ser outra, né? Já se trata de uma urgência médica, a pessoa deve ser encaminhada para um banco de urgência, não deve ser deixada sozinha, deve-se manter vigilância por 24 horas, podemos assim dizer, sempre vigilante, porque qualquer descuido sabemos que pode ser fatal. Então é manter essa pessoa sob vigilância e dar-lhe o tratamento necessário. E nesse particular, qual é a relação entre o suicídio e a depressão? Porque há muitas vezes essa confusão, não é, nos conceitos. Sim, porque, como eu disse, a depressão é uma das principais causas do suicídio. Isto porquê? Porque a depressão sabemos que é uma doença mental grave, não é? Porque causa grande incapacidade na pessoa, por causa das suas características. A pessoa tem aquela tristeza excessiva, alterações no sono, no apetite, as dificuldades em tomar decisões, aquele sentimento de culpa, de sentir que está a ser um peso para as pessoas. Então, muitas vezes,
a pessoa fica com alterações a nível do seu pensamento e isso faz com que tenha essa ideação e acabe muitas vezes por cometer o suicídio. Então, é essa ligação que existe. E por isso devemos estar atentos, todos, para saber identificar essas doenças. Quando fala de depressão, podemos falar também de outros transtornos de humor, como eu disse, o transtorno bipolar, por exemplo, que normalmente estão entre as principais causas, e encaminhar as pessoas para tratamento, porque essas doenças são tratáveis. É assim que dizemos que o suicídio é prevenível, não é? É prevenível. Sabemos que 90% dos casos de suicídio são em pessoas que tinham algum transtorno mental, E o que é nomeadamente que depressão. propõe e aconselha para a prevenção? Seja a nível da comunidade, família, local de trabalho. Bom, o primeiro é que estejamos realmente atentos uns aos outros, que saibamos escutar quem está ao nosso lado, sem qualquer julgamento, saber escutar o sentir de cada um, sem ter respostas rápidas, respostas prontas, do tipo dizer à pessoa que vai ficar tudo bem, que ela tem de sair de casa, não é? Porque muitas vezes não estamos a valorizar o sentimento, o sofrimento da pessoa e isso vai fazê-la sentir-se pior. Então é estarmos ali para ela sentir que pode falar do que está a sentir e que ela deve procurar ajuda. Podemos encaminhar para um serviço de saúde mais próximo, mais acessível no momento, para a pessoa poder receber o apoio profissional que necessita. O papel da comunicação social. Como é que esse papel poderá ser mais presente ao longo do ano? A comunicação social sabemos que tem um papel extremamente importante. Né? Ela tem essa responsabilidade social de informar as pessoas e, relativamente ao suicídio, esse papel então é acrescido, porque a forma como essa comunicação for feita pode reduzir, sim, os casos. Porque quando ocorrer um caso, em vez de se focar em aspectos como o método utilizado ou fazer notícias sensacionalistas, principalmente quando se trata de pessoas famosas, não é? Então, é tentar mostrar que existia uma doença mental por trás, aproveitar para mostrar as características das doenças mentais para as pessoas poderem estar mais familiarizadas e saberem identificar quando procurar ajuda e mostrar onde e como receber essa ajuda. Nesse particular, como lidar com a questão do estigma, estando em particularidade, né, do nosso contexto, né? Portanto, um país pequeno, todo mundo se conhece, fica muito mais difícil trabalhar essa questão que é muito delicada, né? Exato, é com informação, é informando as pessoas que todos estamos sujeitos a qualquer momento da nossa vida ter uma doença mental. Então, é como ter uma doença física, pode vir de vários motivos, então é perceber que sim, como eu já disse, existe tratamento. Então o estigma vai dificultar as pessoas a procurar esse tratamento que vai ajudar também na prevenção do suicídio. E que sugestões deixaria para políticas, não é, de saúde mental para ter aqui, portanto, um reforço na redução desse fenómeno? É importante realmente melhorar o acesso, não é? Ter mais recursos humanos, principalmente, para que o acesso seja sempre mais facilitado. Sabemos que vamos ter agora também, está-se no projeto para o plano de prevenção do suicídio a nível do Ministério da Saúde,
Então, podemos dizer que estamos num bom caminho para prevenir. Ótimo. E que livro ou filme recomendaria para apoiar no tratamento desse tema? Gostaria de sugerir um livro que me marcou muito durante a minha formação, que é um livro do Daniel Sampaio, que diz: Ninguém morre sozinho. O adolescente e o suicídio. Portanto, ele aborda neste livro não só os adolescentes, mas também os casais, a família toda. E, portanto, a mim fez-me ter um outro olhar sobre a saúde mental, principalmente, e sobre o suicídio. Portanto, aconselho muito este livro, que me marcou. Também um filme, Se Enlouquecer, Não Se Apaixone, que é um filme leve, apesar de ser um drama e comédia ao mesmo tempo, não é? Mas também que aborda a questão da saúde mental e que, juntamente com as questões do suicídio, de uma forma, como eu disse, bastante leve e é muito educativo. Portanto, aconselho para todos. O livro pode ser mais em meio académico, para profissionais, mas o filme acho que todos deviam ver para exatamente combater esse estigma que existe à volta da saúde mental e do suicídio. Doutora Denise, foi um prazer enorme ter conversado consigo sobre esse tema tão delicado, tão atual, tão pertinente. E só para fecharmos, gostaria de lhe perguntar qual é o papel que vê num programa de Psicologia na Prática abordar esses temas específicos. Acho extremamente importante. Posso dizer que quando soube da existência do programa fiquei particularmente feliz mesmo, porque é uma oportunidade, como estamos aqui a dizer, a informação faz a diferença e vemos que na área da saúde mental ainda há muita iliteracia, não é? Ainda falta, muitas pessoas muitas vezes nem sabem que tem psicólogo nos centros de saúde, não é? Por exemplo, só para dar um exemplo. Então, todas as oportunidades que tivermos para falar da saúde mental, penso que é extremamente importante. Portanto, parabéns e que continuem com muita garra, abordando diferentes temas que vão beneficiar a toda a nossa sociedade. Muito agradecida. E como Obrigada eu. Os técnicos estão agora também a trabalhar muito essa questão, eu penso que seria muito útil que começássemos a ver todo o atendimento, assistência psicológica, como também se tratasse da assistência, portanto, biomédica, não é? E estar a par com todas essas necessidades. Assim como eu marco, né, uma sessão com dentista, não é? Ou com dermatologista, certo? Também pensar, eu preciso ir a um psicólogo. Então, com naturalidade, porque todos nós podemos, em determinados momentos, também precisar de ajuda e de sermos também apoiados no momento certo. Muito obrigada. E foi mais um programa. Eu uma vez ouvi uma pessoa dizer é tão bom ir ao psicólogo, não é? Que eu não percebo como é que as pessoas ainda têm essa ideia que psicólogo realmente é para maluco, ou, não é? Portanto, é só para dar mais essa chega, realmente, como ela mas disse, é um aspecto a trabalhar, sem dúvida. Sim, muito obrigada. E convosco mais um programa e mais uma edição de Conversa Com. Muito agradecida pela vossa paciência, vosso acompanhamento e que continuem, portanto, a seguir esse programa. Muito obrigada. A título de informação complementar, a doutora Denise Lima ressalta a questão da necessidade de formação, tanto para profissionais de saúde, jornalistas e outros, bem como os sinais e os sobreviventes do suicídio. Destaque para o papel da comunicação social ao longo do ano e não somente nesta data. E para a importância da elaboração do plano estratégico de prevenção ao suicídio no âmbito do Programa Nacional de Promoção da Saúde Mental.
Psicologia na Prática sublinha o dito pela doutora Denise Lima, acrescentando que todos os anos o suicídio aparece entre as 20 principais causas de morte em todo o mundo para pessoas de todas as faixas etárias. É responsável por mais de 800 mil mortes, o que equivale a um suicídio a cada 40 segundos. Cada vida perdida representa um parceiro, filho, pai, mãe, amigo ou colega de alguém. Para cada suicídio, aproximadamente 135 pessoas sofrem intenso luto ou são afetadas de outra forma. Isso equivale a 108 milhões de pessoas por ano que são profundamente afetadas pelo comportamento suicida. O comportamento suicida inclui suicídio e também engloba ideia suicida e tentativas de suicídio. Neste ponto, vamos levar até si algumas orientações às questões colocadas na página do Facebook do programa. De lembrar que as orientações que aqui deixamos precisam sempre de uma avaliação mais detalhada para uma intervenção concreta e objetiva que realmente leve a resolver algum constrangimento, problema ou dificuldade da pessoa em concreto. Estas informações servem também para si, que é familiar, amigo, cuidador ou conhecido de uma pessoa que precisa de ajuda. Começa aqui o consultório psicológico. A primeira questão tirada da página do Facebook do programa nos diz o seguinte: um jovem de 29 anos nos diz que sente uma tristeza profunda, muitos pensamentos negativos, chegando a pensar pôr termo à própria vida, falta de vontade de fazer coisas simples, mudanças de humor constante e dores físicas pelo corpo todo. Inclusive já se distraiu a pensar como faria para se matar. Felizmente, rapidamente chegou um amigo e a sua atenção foi para outras coisas, mas sente que se nada fizer pode cair em desgraça fatal. Bom, tudo te indica, Manusa, perante um caso que pode levar efetivamente a suicídio. Automaticamente, consciencialização e alerta de familiares e amigos mais próximos para esse fenômeno tem que ser cada vez maior para que seja possível identificar aquele comportamento ali logo que é manifesta de alguma forma visível. E cada um atua sobre aquilo. A nível individual, cada um deve evidenciar esse fator de proteção para reduzir riscos de suicídio. Em algum ponto, é normal que você sinta tão embaixo e desmotivado. E antes de cair na espiral negativa de pensamentos, responde que as perguntas ali é um bom começo. Com que apoio de familiares e amigos e relacionamentos importantes que realmente não pode contar com sempre? Será que não tem crenças religiosas, cultural, étnico e princípios de convicção forte? Qual que é o envolvimento na comunidade que a boa volta? O que é que significa uma vida social satisfatória para mim? Até que ponto que é a integração social, como, por exemplo, através de trabalho e de uso construtivo de tempo e lazer? Tem conhecimento, acesso a serviços de cuidado de saúde mental, cima a ponte, por exemplo? É determinante pedir e aceita ajuda. Embora suicídio, que está necessariamente ligado a uma doença mental em particular, mas sim a um momento crítico que pode ser superado, pessoas correm menos risco de fazer mal a suas cabeças a hora que eles aceitam ajuda. Críticas ou posicionamentos rigorosos por parte de familiares e amigos é bastante desaconselhável, atendendo à situação mental frágil e vítima. Uma aproximação afetuosa pode ser essencial e decisiva na hora de ajuda quem é que se passa por uma fase menos positiva na sua vida. Intervenção profissional pode fazer tudo diferença. Psicólogos têm sempre em mente uma principal objetivo na avaliação de suicídio é facultar informação para prevenção e aconselhamento. A avaliação de psicólogo é tenta perceber qual é o estado de gravidade do paciente e subsequentemente, ou seja, diagnostica e depois afere qual é a melhor decisão clínica que pode passar inclusive para internamento. Mas também o psicólogo, junto com familiares e próprio paciente, tem que decidir conjuntamente desde a intervenção terapêutica, a prevenção e cuidados posteriores. Começa para fatores que despoleta pensamentos e comportamento suicida.
o foco de terapia gira à volta de foco nos aspectos positivos para reforçar a autoconfiança e reganhar a vontade e desejo de viver. Únicos trabalhos de psicólogo também passa para molde distorções cognitivas, modo de desespero, autodesconfiança, baixa autoestima e autoimagem. Suicídio é de que tema mais sensível na seio de psicólogos, por modo de uma situação volátil, que deve ser muito bem gerido, onde que mesmo a hora que parece que você tem algum tipo de progresso, na verdade, risco está sempre lá. É importante ter em conta uma prevenção do suicídio que não limita simplesmente a profissionais de saúde, mas sim da sociedade no seu todo, que pode também colaborar para a diminuição de taxas de suicídio. Campanhas de prevenção de suicídio devem passar por uma solução que compreende uma série de elementos, desde biológico, psicológico, político, social e cultural, precisamente para modo é preciso entender, mas não ser inserido num contexto social, não ser inserido dentro de uma sociedade com dinâmicas próprias, que nunca vive alienado dela. E a hora que as coisas estão afetam a sociedade, estão afetando nós no sentido geral. Como segunda parte do consultório psicológico de hoje, Psicologia na Prática te traz a debate a questão de autocuidado como forma de cuidar de nossa própria cabeça. Diferente de egoísmo, autocuidado é só uma forma consciente de nos tratar a nossa cabeça direito, pensando na nossa saúde a médio e longo prazo. Que ela significa dar uma atenção especial à nossa saúde mental e física, com a cultivação de uma série de bons hábitos e rotinas saudáveis para um casamento harmonioso, de paz interna e felicidade, que só nós não podemos proporcionar à nossa cabeça. Autocuidado está além de simples definições e só pode ser alcançado a partir de nossas ações e, inclusive, nos tem realçado uma série de bons hábitos ali no seguimento de últimos programas. Psicologia na Prática te trazeu ali algumas sugestões. Primeiro, pratique atividades e exercícios físicos, tenha uma boa noite de sono, tenha uma alimentação saudável, mantenha uma vida social ativa e tranquila e, acima de tudo, esteja inserido num grupo social que está a fazer o sentir apreciado e desafiado, não só está a fazer o sentir direito com outras pessoas, mas também com a cabeça, para te permitir o sentir apreciado e valorizado no meio que você está frequente. Reserva momentos para lazer ou para fazer um hobby. Seja um livro, assistir um filme, passear ou fazer qualquer outra coisa de que você gosta. E que fazê-lo só para modo assim. Torná-lo uma rotina, fazer dele um hábito e um momento que você está sempre ansioso e expectante para chegar, para modo de garantia de felicidade interna. Psicoterapia, que também é uma coisa que te ajuda a onde a ajuda profissional é indispensável, mas primeiro é preciso desmistificar consultas com o psicólogo e deixa estigma para trás. Não tem que normalizar consulta com psicólogos em momentos cruciais de nos vida. Não só para ajudar a nos esclarecer situações, também para ajudar a perceber algumas tendências e pensamentos e comportamentos numa fase precoce, de forma a tomar uma atitude proativa. Conversa com um psicólogo é sempre uma oportunidade de abrir de forma profunda com um profissional que te entende as questões a fundo. Que ali é hábitos geral que te fazem tudo diferença para o nosso bem-estar e te permitindo ter em harmonia e equilíbrio no dia a dia, a partir de ações e hábitos completamente saudáveis. Como sempre, sublinhamos uma vez mais que as orientações aqui feitas são muito genéricas e, para serem mais precisas, deve-se consultar um psicólogo específico que vai lidar de uma forma mais assertiva e propícia para cada pessoa. O psicólogo vai começar com uma avaliação concreta e detalhada da sua situação, ver as suas particularidades, seus traços, caráter, seus valores e crenças e se tem as ferramentas necessárias para lidar com a situação e o que é preciso para potenciar, entre outras. E só depois do diagnóstico feito, decidirá pelo melhor curso de intervenção. Também aproveitamos para lembrar que pode colocar as suas questões na página do programa no Facebook. A equipa do programa vai com todo gosto responder e orientar. Neste ponto, apresentamos as referências às evidências, passado, presente e futuro, de modo a embasar as atuações e decisões de intervenções psicológicas. Nesta edição, vai-se falar de zona de desenvolvimento proximal,
um instrumento bastante útil para a promoção do desenvolvimento humano. Sempre lisonjeados com a vossa audiência, nesta edição vamos falar de um instrumento de promoção do desenvolvimento humano, que é a Zona de Blizhaya Развития, ou seja, Zona de Desenvolvimento Proximal, desenvolvido pelo soviético Lev Vygotsky no início do século XX. Zona de desenvolvimento proximal é um conceito que define a distância entre o nível de desenvolvimento real, determinado pela capacidade de resolver um problema sem ajuda, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através de resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração com outro companheiro, colega, uma criança mais velha. Portanto, é a série de informações que a pessoa tem potencialidade de aprender, mas ainda não completou o processo, pelo que pode adquirir conhecimentos fora de seu alcance atual, mas potencialmente atingíveis. A Zona de Desenvolvimento Proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação. Funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. Em síntese, em suas conferências na década de 30, Vygotsky ressaltou a importância de se conceituar os processos psicológicos futuros na ontologia humana, visando maximizá-los. E é nesse contexto que o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal assume um papel de destaque, principalmente por dois aspectos. O primeiro aspecto comprova que, a despeito de diferentes indivíduos apresentarem o mesmo nível de desenvolvimento real, o desenvolvimento posterior dos mesmos pode se diferenciar substancialmente. O segundo diz o seguinte: a importância das interações sociais e dos processos de instrução para o desenvolvimento, visto-se neles e por seu intermédio que o funcionamento interpsicológico é maximizado. Pontos obscuros à parte, este conceito constitui um instrumento ao serviço dos profissionais, de todos aqueles empenhados na promoção do desenvolvimento humano. Com esta exposição, esperamos ter levado ao seu conhecimento uma das ferramentas utilizadas nas intervenções psicológicas. Gratos pela atenção. O Psicologia na Prática de hoje já está no fim, mas ainda vamos a tempo de lhe sugerir um livro fundamental para quem tem interesse no tema, seja para trabalhar, seja para conhecer e praticar. Uma referência de leitura deixada pela nossa convidada, a psicóloga Denise Lima, e que vai na linha do que aqui se falou. O livro Ninguém Morre Sozinho e o Adolescente e o Suicídio, do psiquiatra Daniel Sampaio. Ainda na mesma senda, pode-se deliciar com o filme Se Enlouquecer, Não Se Apaixone, uma divertida e animada comédia com fundo de romance que por si só vale a pena. Mas também nos leva a refletir que muitos conflitos internos, quando não resolvidos propriamente, podem prejudicar a saúde mental, tanto no imediato como a longo prazo, e reduzir a qualidade de vida do indivíduo. Até lá, tenha uma boa semana.